Olá a todos, está começando o Corrida Podcast, o podcast que fala sobre o mundo do automobilismo em geral. Eu sou Jurti Vaniel, sou estudante de jornalismo e comigo o meu amigo e companheiro, que também é engenheiro, Pedro Petri. E aí, beleza? Meu nome é Pedro, sou estudante de engenharia mecânica na UTFPR e sou um ávido fã de automobilismo. Estou aqui no Corrida Podcast. Comigo também está meu amigo e companheiro de Gran Turismo, Giovanni Ferreira. E aí, sou o Giovanni, metalúrgico e assíduo fã de automobilismo. Tamo aí, vambora. A gente vai falar nesse primeiro episódio do Corrida Podcast sobre a última quinzena do automobilismo. Teve Fórmula Indy, NASCAR e também teve bastante Fórmula 1. A começar nessa última semana, a gente teve o Grande Prêmio de Baku, no Azerbaijão, onde tivemos a vitória do mexicano Sérgio Pérez. Uma corrida que começou um pouco morna, com a pole de Charles Leclerc da Ferrari, devido também a uma bandeira vermelha no Q1, na verdade, no Q3, perdão, que definia a primeira colocação. Charles Leclerc conseguiu sair com a pole, seguido pelo Lewis Hamilton, o chefe, e Max Verstappen da Red Bull. Corrida um pouco morna no começo, no final das contas, tivemos um sprint de 2 voltas, uma coisa assim que não acontece quase nunca na Fórmula 1, é ter esse último sprint. Geralmente a corrida termina ou em bandeira amarela, e eu acho que, para mim, assim, é muito interessante a gente ver isso, porque é uma mudança na direção, mudança nas ideias da direção atual da Fórmula 1. Giovanni, tu que também assistiu a corrida da Fórmula 1, diz pra nós o que tu achou de Sérgio Pérez na primeira colocação, e também teve o Tião Sebastião Vettel voltando ao pódio, o primeiro pódio da Aston Martin. Cara, te falar que foi uma corrida que surpreendeu. Claro que, se analisar os últimos GPs de Baku, é uma corrida que muita gente fala mal da pista, por ser uma pista de rua, uma pista travada, mas sempre gera algum entretenimento, né? E finalmente a gente teve um excelente desempenho do Pérez, né? Que é o que a gente espera dele, né? Com um carro que tem tudo para brigar por vitória, por pódio. Ele sempre tem que estar ali. E esse foi um fim de semana que ele entregou, cara. Ele foi muito bem. Pedro, o que tu acha de finalmente mostrar para Max Wilson e para Sérgio Maurício que o Sérgio Pérez tem como brigar para a posição? Olha, não seria fácil esse ano para o Sérgio Pérez, né? Obviamente o carro da Red Bull é um carro feito para o Verstappen. Isso o Helmut Marko e o Christian Horner não escondem. Então, o Pérez mostrando essa vitória, ele mostra para os comentaristas, né, que ele está apto a brigar sim por posições e quem sabe mais pódios durante o ano, né? Porque além de ser a primeira vitória dele na Red Bull, é o primeiro pódio dele no ano. É a segunda vitória dele nessa última, pode-se dizer, nessa última leva de equipes que ele passou. Ele passou pela Racing Point, que é a antiga equipe Aston Martin, como era chamada a equipe Aston Martin, antes Force India. Ele venceu o Grande Prêmio do Oval, entre muitas aspas, do Bahrein. E foi a corrida que basicamente deu para ele essa vaga de segundo piloto da Red Bull, que foi tirada do Alex Albon porque ele estava performando muito mal. E ele, depois de muito tempo, foi um dos primeiros assim pilotos da Red Bull que não são da academia da Red Bull, né? Exatamente. E um detalhe que eu queria acrescentar também é que, se tinha uma corrida para ele mostrar desempenho, foi desse fim de semana, porque ninguém esperava o furo de pneu do Max, né? E com ele abandonando ali, tinha tudo para a Mercedes se dar bem com o Hamilton, né? Abrindo vantagem na liderança do campeonato. E também vale ressaltar que ele está num período de adaptação com o carro, Exatamente, né? exatamente. Os últimos resultados dele, por mais que não sejam ruins, não é o esperado de um carro que é para competir pelo título, né? O que mais deve se ressaltar também é que, para quem não assistiu a corrida, como eu e Pedro, que gostamos de acordar mais tarde no domingo, eu peguei o VT da corrida, Eu me também julguem peguei o sim. VT. Peguei o VT, quis dormir até um pouquinho mais tarde. O que aconteceu? Na volta 46, o pneu do
Max Verstappen estourou, tá? Estourou e todo mundo falou mal durante o resto do fim de semana da Pirelli por causa desse estouro de pneu, que é um fator já que vem do conceito da Fórmula 1 de degradação falsa, que os pneus se degradam mais do que eles deveriam. Isso é muito mais coisa da alta cúpula da Fórmula 1 do que para nós aqui fãs. Mas aconteceu na 46ª volta. A corrida tinha 51 voltas. Até se organizar tudo, deu uma bandeira vermelha. Até se organizar tudo de novo, os pilotos deram aquele cooldown e voltaram para a corrida com um sprint de 2 voltas. E corrida sprint é o que, assim, é tudo para ter um enrosco, tudo para ter, no caso, overtime, como acontece na NASCAR. E o que aconteceu foi que o Lewis Hamilton, o chefe, ele locou os seus pneus dianteiros, simplesmente travou, e isso é uma coisa muito interessante, porque ele falou depois na entrevista sobre o tal freio mágico, que depois foram descobrir que seria um dispositivo de brake bias, que move o freio quase todo para frente para ter o calor certo nas pastilhas de freio, para ele poder ter a largada correta. E ele simplesmente travou. E a partir daí que começou uma outra corrida de 2 voltas que deu a vitória pro Checo. Aí dá para considerar também meio que um erro de principiante do Hamilton, né? Creio que estava confiante na sua habilidade de largada, que ele sempre larga muito bem, e tendo um dos carros para competir pelo título, ele acreditava que ia se dar bem nessa relargada e ia conseguir disputar só com o Pérez. Eu acho que esse excesso de confiança foi o que pegou para ele se embananar ali nos botões do volante e errar e passar reto na primeira curva. Eu acredito que um dispositivo desse nível de mudança no carro não deveria ser tão acionado tão facilmente. Eu não sei se é um ponto que eles podem discutir nas reuniões de equipe e tal, para mexer no volante. Eu não sei se o Hamilton é um cara que é desses caras nerd de mexer em volante e tal, mas é um negócio a se discutir. Como que ele pode ter acionado sem querer isso e tão fácil? G, pra ti, o piloto da corrida nessa corrida foi quem? E quem foi o piloto da corrida reverso? E eu já sei qual vai ser a resposta da segunda. O piloto da corrida eu fico dividido, mas vou puxar a sardinha pro Sebastião, né? O Vettel ontem entregou um belíssimo resultado. A Aston Martin acertou em cheio na estratégia, ele conseguiu segurar muito bem. A gente sabe que o Vettel é um dos melhores pilotos para administrar pneu, né, no grid. E, além dele ser cascudo já, um piloto veterano. O Checo, lógico, ganhou a corrida, entregou na hora que ele mais precisava entregar. Mas o piloto reverso, como tu disse aí, o cara que fez cagadinha ontem foi o Hamilton, né? Não tem nem como discutir. Opa! Eu achei que ia ser o Valtteri Bottas, que Olha, cara, conseguiu chegar numa incrível 12ª sim, colocação com o segundo melhor sim. carro do grid. Só que Segundo não. O melhor, né? A Mercedes é o melhor carro. Tipo, discutivelmente. eu digo assim, a Red Bull é um bom carro para pista de rua, como foi provado agora em Mônaco e Baku. Mas, como vemos nas pistas normais, a Mercedes ainda sobra, porque até o Bottas consegue disputar posições nas pistas de corrida mesmo, né? Então, mas eu coloco o Hamilton não pelo desempenho dele em si, mas eu acredito que, eu não sei se ele viu que saiu melhor na relargada do que o Checo, mas ali ele podia ter se segurado tranquilamente em segundo. Não tinha por que ele querer beliscar a vitória ali. Era 18 pontos e o Max já tinha terminado ali, não ia pontuar nada. Talvez se ele não tivesse arriscado ali, ele garantia um segundinho ali. O campeonato é a longo prazo, não adianta você querer tudo de uma vez. Pode ter sido um erro de afobação. E o pior de tudo, G, é que ele ainda, quando deu aquele cooldown, quando todo mundo foi pro pit, inclusive deve-se falar que a equipe da Williams fez uma cagada em não mandar o Latifi pro pit, ele teve que dar mais uma volta. O engenheiro deu uma ordem errada pra ele, né? Deu uma ordem errada, ele disse stay out, ele ficou out, né, não foi pro pit stop.
pro paddock, no caso, pro pit, é que ele disse: isso é uma maratona, não é uma dash. Exato. Não é uma corrida de 100 metros. Inclusive Ele jogou no o lixo. próprio Toto Wolff concordou com ele no rádio ali. Tem o vídeo no YouTube já com os rádios, né? Eu achei bem estranho. Agora, uma coisa que tu falou que eu acho interessante, eu acho que, tipo assim, quando tu falou no setup do volante, assim, geralmente eles falam, modo não sei qual, tal coisa. Ou, por exemplo, como foi o do Mazepin lá, que ele disse de Mônaco, não sei, modo tal coisa 28. Ele faz um ajuste no volante e ele chega naquele modo. Tá, esse ajuste louco de bias de quase 100% de freio pra frente, ele tem que ser uma coisa diferente daquela manivelinha normal que a gente tem de brake bias. Tem que ter algum modo de segurança que ele consiga acionar só em situação necessária mesmo. E ao mesmo tempo que tem que ter um modo de segurança, ele tem que voltar rápido. Exato. Porque tipo assim, bom, tu parou no grid e tu não vai ter muito tempo pra desligar e ligar a coisa. E tu vai estar querer te concentrando no... Então eu acho que, no fim das contas, eu acho que era alguma coisa simples de resolver. E ele se esqueceu completamente do setup. E eu acho que nenhum engenheiro deve ter lembrado ele, porque deve ser tão trivial, assim, deve ser uma coisa tão simples. Tão padrão, né? Tão natural. Claro. Só que eu acho que ele tava tão no calor do momento que se esqueceu. Eu vou dizer o seguinte, o cara da corrida pra mim foi o Pierre Gasly, tá? Porque ele largou em quarto com a AlphaTauri, muito porque teve a bandeira vermelha no Qualify, provocada pelo colega de equipe dele, Yuki Tsunoda, que é muito criticado por Sérgio Marisse e sua trupe da Bandeirantes. Aliás, se Sérgio Marisse e sua trupe da Bandeirantes, Max Wilson e todos eles, mas se estiverem nos ouvindo, um abraço pra vocês, sou fã de vocês, mas eu vou criticar sim, porque eu quero estar na posição de vocês. Mas Pierre Gasly largou em quarto, logo atrás do Max Verstappen, com um carro que teoricamente é inferior à Ferrari do Carlos Sainz e à Red Bull do Sérgio Pérez, que ficou em sexto. E no fim da corrida ele ainda beliscou um pódio. Ele teve ataques durante toda a corrida, ele beliscou um pódio. Ele, pra mim, vai ser o piloto da corrida por descarte. E o piloto reverso foi o Valtteri Bottas, eu já ia falar Brochas porque a gente é fã do Vitor Lugiero, que ficou em 12º, e o Bottas ele largou em 10º. Assim, performance melancólica do Bottas. Ele que virou um tempo de 1,42, ele foi um dos poucos que largaram com uma volta de 1,42,6. O Yuki Tsunoda fez um tempo menor do que o dele, então eu acho que foi muito a ser criticado o Valtteri Bottas. Tá certo que não é o estilo de pista dele, mas nada se justifica. Ele já teve 2 performances horríveis esse ano, que foi o GP da Emília-Romagna na chuva, quando se descobriu que o Bottas não sabe andar na chuva, o que não é comum de um finlandês. Porque o finlandês, todos eles, Mika Häkkinen, Kimi Häkkinen, sabem andar bem na chuva, e ele não conseguiu andar nada na chuva. Mas a Emília-Romagna ainda coloca a culpa no Russell, que mudou de direção e acertou ele e tirou ele da pista, né? Mas pra ele estar brigando com o Russell já tá errado. O cara tá na Mercedes. Tá errado já de começo. Pô. Não, isso sim, mas a culpa dele ter abandonado ali não é dele. Não, mas ele andou mal, pô. Ele andou mal. Pra ele estar andando atrás de uma Mercedes é vergonhoso. Bom, sobre o desempenho do Bottas nesse GP, eu não coloco como um negativo, um pior piloto do fim de semana, porque desde os treinos livres ele já não estava mostrando que não ia andar nada. O Bottas, não sei o que aconteceu, que o carro desse ano parece que ele está sofrendo bem mais para aquecer pneu e imprimir ritmo, e tá muito descarado que quando você joga o Bottas no meio do pelotão ele vai ficar ali e vai ficar apagado. E no ano de 2020 teve aquele negócio, lógico que veio o Lord Voldemort aí pra nos atacar e parou tudo. E logo depois ele veio com aquele papinho de to whom may concern, ou seja, a quem deva interessar, e mandando os fãs da Fórmula 1 para aquele lugar, basicamente num gesto bem bacana, como diria o Nelson Piquet. Só que ele não tá mostrando o que deve interessar a nós. Ele não tá mostrando ser um piloto de nível Mercedes.
Esse foi mais uma evidência. Eu sou crítico aí do Valtteri Bottas, não Brochas, Jordi para, porque o Brochas broxou de novo. Daí aqui, na minha opinião, zoando um pouquinho, eu acho que o piloto do dia pra mim foi o Verstappen com essa sorte absurda. Porque ele teve a sorte do rival dele não pontuar. Isso foi pra mim o ápice da corrida. Os dois competidores pelo título simplesmente falaram: hoje não quero pontuar. Simplesmente isso. Mas zoeiras à parte, eu coloco o Vettel como piloto do dia. Os motores Mercedes estavam se mostrando os mais lentos de reta em Baku. Isso era fato no Qualify e nos treinos livres. Os carros de motores Mercedes estavam penando na questão da reta, perdendo para os Ferrari e Honda, os motores Honda sendo os mais rápidos. E a Aston Martin, com bom acerto para a corrida, conseguiu que o Vettel beliscasse essa segunda posição, que é muito importante para ele recuperar a confiança dele. Que eu vejo que desde 2018, naquele acidente na Alemanha, ele não vinha performando o que ele pode performar. Então isso foi importante para a Aston Martin, que soma pontos importantes no campeonato, e para o Vettel, que recupera confiança. E para mim, o pior piloto foi o Bottas mesmo. O final de semana dele foi horroroso. Ele conseguiu terminar atrás do Giovinazzi, que largou em último, com uma Alfa Romeo. E ele terminou atrás as duas Alfa Romeo, que é vergonhoso para o Bottas. Então, o Hamilton ele teve o erro no final, mas a corrida dele estava sendo impecável num carro que estava devendo de reta. Então, que é o setor mais decisivo de Baku, é a longa reta, né? Que é a reta mais longa da Fórmula 1. Eu vejo assim, essa é a minha opinião e acho que resume bem o que foi a corrida desse final de semana. Tu falou da reta, é basicamente o ponto de ultrapassagem devido à reta de Baku, né? A Baku ela tem um misto entre ser uma pista travada e uma pista de velocidade. E é uma coisa que muda muito no ajuste do carro. Ou Sim, tu vai a botar equipe mais que asa. equilibra isso tem a vantagem, o que mostrou a Aston Martin. O ritmo do Vettel estava excelente. Ele não devia tanto em reta e estava muito bem naquele setor travado do castelo. E só que como a Red Bull tem o motor Honda, que atualmente é o motor mais potente, dá para ver claramente em todas as speed trap, os carros que dominam são os carros com motor Honda. Então, no que tangia a capacidade do carro do Vettel, ele se deu muito bem. Eu acho que não só o motor Honda é mais forte, mas sim o setup de rake baixo que a Red Bull e a AlphaTauri fazem, né, já há um tempo, e em trechos um pouco mais curto, está beneficiando ele no novo regulamento, que é um regulamento de transição para a temporada de 2022. Isso é um assunto à parte, né? Mas também entra no fator da velocidade máxima, né? E essa é uma pista onde velocidade máxima importa muito, porque, como tu falou, a principal reta do calendário, e depois da reta é o principal ponto de ultrapassagem da pista. Então, que é a curva 1, uma curva de 90 graus, assim, mais simples impossível, mas é o ponto de ultrapassagem, é depois da reta. Sim, é uma reta tão comprida que ela chega a ter 2,2 quilômetros. Ou seja, se você não tiver um bom acerto para essa reta, você vai tomar muito tempo nessa parte do circuito que não dá para recuperar no resto. Outra coisa Então, que é interessante, a FIA estava muito bem estabelecida hoje não, nesse fim de semana, quanto aos setups de asa com flexibilidade. Anda vendo as asas que são mais flexíveis, que tem um carbono que, no caso, para quem não sabe, o carro inteiro feito com fibra de carbono, e essa fibra de carbono ela se torna um pouco mais flexível quando há a ação do ar, né? Então ela vai deformar, e isso pode causar, isso é um ajuste que as equipes vêm fazendo fora das regras, no caso, pode causar uma deformação e o ajuste fica diferente conforme a velocidade que você vai estar. No caso, ela vai aumentar um pouco mais ou diminuir um pouco mais, dependendo de quão rápido o carro anda. Isso devido à ação da força G. Mas aí já é. A gente está nerdalhando o podcast. Mas enfim, a FIA estava muito atrás nisso. Eles fizeram. Eles colocaram pontos nas asas dianteiras e traseiras
dos veículos para ver o quanto o carbono ele era flexível, para saber o quanto os carros poderiam ou não flexibilizar essas asas. E isso vai muito agora, o próximo regulamento vai entrar, acho que muito mais definido o quanto pode ser flexível ou não as peças. É que isso acaba entrando muito naquela linha tênue, né, que as equipes buscam de estar dentro do regulamento, mas no limite, sabe? De não poder ultrapassar o que eles estipulam ali, mas ao mesmo tempo ser o mais rápido possível, né? E daí, como de umas equipes podem argumentar, né, que pela flexibilidade poderia ser considerado um dispositivo aerodinâmico móvel que é totalmente contra as regras da Fórmula 1, né? Então, O único dispositivo móvel que pode é o DRS, né? E o DRS, sim. quando a gente fala de flexibilidade, não é o DRS. O DRS ele é um acionamento por botão que o piloto faz. E o que a gente fala de flexibilidade da asa é, no caso, a força do ar bate na asa e, como se fosse um efeito de uma pipa, ela o carro vai para trás, né? E aí, quando a asa baixa, devido à flexibilidade, ela vai passar mais o ar. Mas enfim, estamos nerdalhando o negócio aqui, não é a intenção do programa por enquanto. Bom, e a gente fecha então com a classificação do momento. Depois do GP de Baku, a gente tem o Max Verstappen na primeira posição do campeonato, mesmo abandonando a corrida, ele está com 105 pontos, 2 vitórias e 5 pódios. O Lewis Hamilton está com 101 pontos, apenas 4 pontos de diferença para o britânico. 3 vitórias, 4 pódios. Sérgio Pérez assume a terceira colocação com 69 pontos, 1 vitória e 1 pódio. E o Landinho, o menino abusado, com 66 pontos, ele com 2 pódios sem vitórias, ainda não ganhou nenhuma vez na Fórmula 1. Mas ele que veio no fim de semana também meio que ele andando sempre entre o top 10, largou em sexto e terminou na quinta colocação, ganhando uma posição. Ele que vem sempre aí figurando no top 10. Então, o Lando, que ele se classificou em sexto, largou em nono, e como eu comentei, ele tá sempre ali entregando resultado, né? Um piloto que é bastante regular, tem se mostrado muito forte desde a última temporada. E vamos ver o que ele pode entregar aí até o final do ano, mas... E a McLaren vem desenvolvendo um bom carro nas últimas temporadas, né? Então, ele tem tudo ali É uma para dar equipe, trabalho pro pessoal grande ali. é uma equipe com estrutura, né? A McLaren já foi multicampeã da Fórmula 1, mas há anos já vem não entregando um bom setup para os seus pilotos. A gente teve a vergonhosa McLaren Honda, a volta da parceria McLaren Honda. Atualmente a McLaren está em melhores condições de brigar, mas ainda não é aquela McLaren vitoriosa, né? Eu acho que, na minha opinião, a saída do Sainz da equipe foi ruim para ele. Que falando no Sainz, ele tá somente atrás do Leclerc e do Bottas na sétima colocação do campeonato. O Leclerc é o quinto e o Bottas é o sexto, com 3 pódios. O Sainz ele é um piloto que ainda, para muita gente, está sendo uma vergonha ele na Ferrari, e eu não acredito nisso. Eu acho que ele ainda não se adaptou ao carro. Mas o piloto tem que se adaptar. O Pérez já se adaptou, acabou de ganhar. Mas, gente, a Ferrari vem com um dos piores carros do grid do ano de 2019, sabe? A Ferrari, até pouco tempo atrás, era como o Lugero falava, era uma Towner vermelha que estava andando na Fórmula 1. Era um carro muito difícil de guiar. falam isso do Sainz, mas o próprio Ricardo da McLaren também está devendo desempenho com o carro, né? Ele não está desempenhando o que o carro da McLaren pode desempenhar, visto que o Norris está fazendo com o carro, né? Então, não dá para julgar o Sainz, sendo que ele já conseguiu até um pódio com a Ferrari, né, no circuito de Mônaco, que é um circuito difícil. Então, eu ainda acredito que o Sainz tem para entregar na Ferrari e a Ferrari vai fazer de tudo para os dois pilotos desempenhar bem, porque não vão querer ficar mais um ano atrás da McLaren e até mesmo atrás da Racing Point, que foi o caso do ano passado. Além de ser uma dupla que parece ser bem equilibrada, né? O Sainz a gente sabe que não tá entregando tanto assim, mas ele se mostra muito mais adaptado com o carro do que o Daniel Ricciardo, né?
que tá sofrendo bastante. O Pérez, agora, assim, beleza, conseguiu a vitória, mas vamos ver como que ele vai seguir daqui pra frente, né? Sim, as próximas corridas são difíceis para a Red Bull, né? São corridas um pouco que o equilíbrio do carro se destaca mais, né? França e Áustria são circuitos mais travados do que Azerbaijão e não são circuitos de rua, né? Que favorecem o carro de entre eixos mais curtos. Então, temos que ver o que vai dar daqui para frente. Eu acho que Red Bull Ring tem chance, que é o Grande Prêmio da Áustria, tem uma chance até de vitória do carro da Red Bull. Por ter o setup de rake baixo e de entre eixos mais curto, eu acho que favorece até um pouco mais a Red Bull, mas isso a gente fala lá pra frente. Temos ainda tempo para falar sobre o próximo Grande Prêmio. Mas fechando aqui o top 10, Pierre Gasly em oitavo com 31 pontos e um pódio, seu primeiro pódio da temporada. E o Tião com 28 pontos, um pódio, e Daniel Ricciardo fecha com 26 pontos. O Fernando Alonso também teve um fim de semana que foi relativamente bom, né? Comparado ao que ele estava tendo, outro piloto aí que está com dificuldade de se adaptar ao seu carro. E o cara que era o homem que tira leite de pedra, não sei o que, ainda não milcou, não tirou o seu Não vai leite. tirar leite de pedra. O carro da Alpine esse ano não é bom. Tá entre o motor Renault já também não é bom. Então a Alpine sofre. E o Alonso, como ele teve muito tempo fora da Fórmula 1 e por já estar numa idade mais avançada, ele não vai desempenhar o que teve de desempenhos em anos anteriores. Eu acredito ainda que o Ocon é capaz de passar o Alonso no campeonato de pilotos, porque o Ocon está sendo mais constante que o Alonso. O Alonso fez mais pontos, mas ele tá variando muito de posição. Ele tá, tipo, décimo, vai oitavo, de 17º, 13º, de sexto. Então, eu ainda acredito que o Alonso vai ficar devendo nessa temporada e ele tá esperando o próximo ano com o regulamento novo. E dá. O Ocon que teve um DNF, né? Exato, teve um problema no motor, né? E dá pra colocar esse resultado do Alonso também muito no fator de a galera da frente ali ter tido problema, né? Se não fosse ali o abandono do Max, a presepada do Hamilton, ele ia ficar ali para oitavo, nono. Talvez ia. Estouro de pneu do Stroll também aconteceu exatamente. ali no começo da corrida. Exatamente. Ele só chegou ali porque ele foi constante e coletou corpos, né? Como a gente fala. O Sainz errou também, Exato. né? Então, se beneficiou bastante do erro dos adversários. o Bottas não conseguiu ter um desempenho aceitável com a Mercedes, né? Senão seria mais uma posição que o Alonso perderia. Então, o Bottas no fim da corrida ali no sprint final, ele ficou 1 segundo do Giovinazzi. Eu não vi imagens da última volta do Bottas, eu queria saber o que aconteceu, se o pneu dele estava tão gasto assim, porque não é possível o cara tomar 1 segundo no fim da corrida num sprint para uma Alfa Romeo, sendo que o carro dele é muito mais rápido que uma Alfa Romeo. Se eu não me engano, eu acho que durante a bandeira vermelha uma galera ali de trás ele trocou os pneus. E ele foi um que provavelmente ficou com o pneu que tava. na verdade, a maior parte dos pilotos trocaram o pneu, né? Porque por própria recomendação da Pirelli, né? Eles entraram em contato com a equipe recomendando a troca, né? Porque analisaram o pneu do Stroll e do Verstappen meio que rapidamente e detectaram que os pneus não iam aguentar porque tinha algum destroço na pista, alguma coisa que estava fazendo o pneu desgastar muito rápido e consequentemente estourar. Teve uma análise posterior de um pneu do Hamilton que verificou que também ia furar se tivesse mais uma ou duas voltas de corrida normal. Então, boa parte desse resultado maluco é culpa da Pirelli mesmo. Não... Aquela coisa do pneu que é feito para se degradar, né? Que não faz sentido até hoje, mas esperamos que o calendário 2022, o regulamento 2022, perdão, mude algumas coisas aí. Essa é uma outra coisa que a gente pede, que corridas como Baku 2021, Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2020 não se aconteçam também, porque os pneus se degradaram extremamente rápido, né, por pista de alta abrasão ou então
enfim, agora no Grande Prêmio de Baku com um destroço na pista, que foi o que a Pirelli comentou, como disse o Pedro, mas a gente fica na dúvida, né? Será que não foi essa degradação avançada que a Pirelli coloca por imposição da FIA? A gente não sabe. Fica difícil julgar, porque o acidente do Stroll foi bem antes do que eles previram do que o pneu ia durar, né? A gente não sabe se esse composto que é o problema. Mas é bem curioso ter sido justamente o mesmo pneu, tanto no carro do Stroll quanto no do Verstappen, né? É um ponto. Bom, e a gente vai ainda dar uma passada pelos Estados Unidos, que nessa semana teve duas corridas, né, da NASCAR, a começar pela Xfinity Series, que correu no circuito de Mile de Ohio, onde o Miguel Paludo quase conseguiu beliscar uma terceira colocação ali. A gente viu durante a maior parte da corrida, lá em Mile de Ohio, o piloto Austin Cindric foi quem dominou praticamente a corrida. Maior parte dos segmentos ele que ganhou, só que no último segmento, como de praxe, que quando acontece que a NASCAR decide virar para a direita, tiveram bastante incidentes, e num desses incidentes trouxe a amarela. O AJ Allmendinger, piloto já cascudo da NASCAR, ele decidiu botar por dentro num trio wide na primeira curva, que jogou o Austin Cindric para fora, tirando dele a chance de vitória, que overtime é a prorrogação que existe na NASCAR. Por exemplo, se uma corrida que vai acabar em bandeira amarela, eles dão mais 2 voltas de segmento para que tenha a corrida. Como aconteceu agora na Fórmula 1, por isso que no início do programa eu comentei do overtime, né? 2 voltas de corrida, sprint, bota todo mundo a correr, e o AJ Allmendinger foi vencedor nisso. O Miguel Paludo, brasileiro, foi jogado para fora também. Ele que terminou em 27º, ele poderia ter chegado em 4º. Só que, numa versão de fatos muito interessante, a NASCAR, a Cup Series, correu no outro lado no outro lado dos Estados Unidos. Eles correram em Sonoma Raceway, correram no circuito de Infineon, também chamado de Infineon, onde tivemos uma dominância do Kyle Larson durante toda a corrida. Ele venceu os 3 segmentos, faturou 60 pontos para casa. Eu e o Pedro, a gente estava assistindo a corrida junto e comentando um pouco, e não teve para ninguém praticamente. O Chase Elliott brigou com ele a maior parte da corrida, e o pessoal da transmissão chegou a falar que é muito difícil, quase impossível ter em bandeira verde uma pessoa ganhando os 3 segmentos da NASCAR em um circuito misto. E o Kyle Larson venceu de ponta a ponta praticamente. Sim, e isso meio que retrata o domínio da Hendrick, né, nas últimas 3 corridas, né, sendo 2 corridas de circuito misto, né? O que vem um bom acerto dos carros da Hendrick nisso. O Larson, ele se aproveitou disso muito bem, né? Garantiu mais uma vitória na temporada, são 3 no total, né? Já matematicamente já tá até no terceiro round dos playoffs, né? Com 3 vitórias, acho muito difícil. Mas essa corrida de Sonoma, vimos no final uma sequência de bandeiras amarelas, né? Com tentativas de recomeço. E nas últimas 2 voltas, os 2 carros da Hendrick sobraram, com o Truex e o Logano nem tendo chance de disputar pela vitória. O único que teve a mínima chance de disputar foi o Chase Elliott, mas mesmo assim tava com o carro número 9 estava inferior ao carro do Larson, que é o número 5. Dava para ver claramente que nas curvas o Larson abria muito. E não teve muito de especial nessa corrida, né? Foi muito tempo em bandeira verde, tirando esse finalzinho que foi bandeiras amarelas por erros de alguns pilotos, uma rodada ali, uma quebra de motor
do número 99 também, né? Então não teve muito de especial nessa corrida. Foi uma corrida. Como as corridas geralmente de Infineon ou Sonoma. Infineon a gente chama porque a gente viveu uma vida inteira chamando de Infineon por causa do Gran Turismo. E não vou deixar de chamar o circuito de Infineon, mas sim a Sonoma Raceway. Ele é um circuito que não proporciona muitas ultrapassagens. Antigamente na NASCAR, eles corriam uma versão mais aberta do circuito que não tinha a carrossel, que é uma curva à esquerda longa que dá para um circuito, para uma pista de arrancadas que depois se volta de novo ao circuito, né? Sim, antes Eles eles corriam corriam o circuito curto, né? O traçado curto. que era o traçado escolhido pela NASCAR, assim, por proporcionar um pouco mais de ultrapassagens agora, eles devido ao setup do carro, eles estão usando mais esse setup da carrossel, porque antes ele pegava embaixo, o carro ele raspava muito nessa curva, tiveram mudanças no circuito também, mas antigamente tinha ultrapassagem porque tinha o bump and run, aquele negócio de bater atrás e sair e ganhar a posição, devido às curvas mais abertas. Agora não existe mais, é muito mais difícil de fazer a ultrapassagem. A gente viu pilotos como o Soares, o Jones e o Bubba Wallace ficando muitas vezes lado a lado, Austin Dillon também, tentando ultrapassagens, esboçando ultrapassagens, foram os pilotos que mais assim brigaram por posições durante os segmentos, mas praticamente chances de ganhar, estratégia para ganhar a corrida, tinha os dois carros da Hendrick. O Kyle Larson, ele tinha um carro que foi mais consistente durante toda a corrida, ele foi o piloto que freava mais tarde, que conseguia bater de frente com o Chase Elliott, que o Chase Elliott nunca ganhou em Sonoma. Essa é uma estatística interessante, ele já ganhou. Apesar de ser um monstro no circuito misto, ele é o único circuito que ele não ganhou ainda. Ele ganhou Charlotte, Daytona, ganhou também o circuito de Watkins Glen. E ele nunca ganhou em Sonoma. Nunca deu, assim, nunca conseguiu, nunca deu chance para ele ganhar. Lembrando também que o Kyle Larson, ele vem de uma série de polêmicas aí, ele fez uma injúria racial que ele disse ser sem querer durante uma corrida virtual que foi transmitida ao vivo. Ele falou a palavra com N e ele tomou um gancho da equipe anterior dele e a NASCAR suspendeu por um tempo determinado. A Hendrick depois contratou o piloto para ser o carro 5 da Hendrick sempre foi o carro mais popular, assim, sempre foi o carro que era o carro mais vencedor da Hendrick. E aí eles contrataram o Carlos para ser esse piloto para voltar para ganhar tudo. Até a chegada do número 24, né? Que depois... E o 48 também, 24 e 48. Aí o 5 ele ficou mais de lado. Mas o 5 com a chegada do Dale Jr., a Hendrick decide tirar o número 5 e andar com 88. Daí, agora, o ano passado, o Johnson se aposentou, né? O Alex Bowman foi pro 48 e eles resolveram abandonar o 88 e trazer o número 5 de volta. E o Kyle Larson não tem patrocinadores, né? Ele tem pouquíssimos patrocinadores. O patrocinador principal dele é a Hendrick Motorsport. Ele, durante um tempo aí, ele teve patrocinadores sazonais, assim, que corria de corrida em corrida. Nessa corrida ele correu com o carro inteiro da Hendrick e mostrou que conseguia ganhar. Ele também ganhou a última corrida em Charlotte, a Coca-Cola 600. E no Circuit of Americas, que é o COTA, que foi a primeira corrida que teve lá no Circuito das Américas, também já emendando aí a quinzena passada, né, as corridas anteriores. Tivemos o Chase Elliott ganhando num circuito das Américas inteiro abaixo de água, seguido pelo Kyle Larson. Os carros da Hendrick aí estão se sobressaindo nas últimas corridas. E foi muito interessante essa corrida porque foi uma das poucas vezes que a NASCAR correu na chuva. E a gente viu muita gente assim que não tinha perspectiva do carro ganhar. Por exemplo, Ross Chastain aparecendo por vezes
nas primeiras colocações. A gente teve também Alex Bowman e Michael McDowell brigando por posição lá na frente. E também tivemos na reta oposta do Circuito das Américas um aguaceiro tremendo que tirou a corrida de Bubba Wallace, Kevin Harvick, Christopher Bell e o Martin Truex Jr. E o Cole Custer também. Cole Custer bateu na traseira do Truex Jr. Assim, foi muita gente batendo, uma corrida abaixo d'água, que mostrou pra mim que o Circuito das Américas a NASCAR não tem que correr no Circuito das Américas. Não é uma pista pra NASCAR. Na verdade, a NASCAR ainda não tem condição de correr na chuva, né? O pneu da Goodyear para chuva é horroroso. Foi provado isso. Ele não tinha a menor capacidade de tração na chuva. Dava para ver os carros tendo que sair das curvas muito devagar. Eu acho que num tempo seco até dá para a NASCAR correr em Kota, mas eu acho que vai ser melhor com o novo equipamento da NASCAR que vem ano que vem, né? O Gen 7. Mas assim, o Chase Elliott, como falando agora, voltando para Sonoma, mostra que tipo, nem ele estando com o melhor carro, que claramente era o do Larson, que ele dominou a corrida inteira, mostra que ele é um grande piloto no circuito misto, que ele tá atrás somente de Jeff Gordon e Tony Stewart em vitória de misto, né? Que são dois grandes nomes da NASCAR. E voltando à dominância da Hendrick, a Hendrick tá tão forte que nessa temporada que os carros dele são o segundo, terceiro e quarto no campeonato no geral e o 11º, que são segundo é o Larson, terceiro Elliott, quarto Byron e 11º Bowman, com os quatro já classificados para o playoff, né? Com ambos os quatro com vitórias na temporada. Tu falou na condição de pista dos pneus, eu devo salientar também que durante muito tempo o AJ Allmendinger ficou de pneus de seco na chuva, tá? Ele foi o piloto que mais tempo ficou de pneu seco. Aliás, o Michael McDowell, desculpa, piloto com mais tempo com pneu de seco na chuva, porque ele não via as condições como necessárias para o pneu de chuva. O pneu de chuva pouco ia fazer influência para ele, e ele, claro, começava a virar mais lento. Só que ele continuou lá com o pneu seco e continuou andando na tocada dele. Porque o pneu de chuva claramente não dava aquele desempenho de aderência necessário para justificar o pit stop, né? Lembrando que o pit stop da NASCAR é lento. Porque só podem dois pessoas por pneu. Por pneu. Por 4 pneus, né? Dois para cada pneu e um abastecendo ao mesmo tempo, né? Então cada pit stop da NASCAR é coisa de 21 a 25 segundos, né? Se contar para abastecer o carro inteiro também, né? Então tem que considerar isso, né? E a Goodyear vacilou nessa escolha do composto de chuva em Kota. Então espero que eles resolvam isso com a nova geração de carros, né? Que promete ser mais rápida também em circuitos mistos, né? Porque vai ter um câmbio de 5 velocidades agora, vão usar um combustível um pouquinho mais puro de etanol para ver se o carro também gera mais potência e também o pit stop vai ser mais rápido, né? Porque vai ser uma lug nut por roda. Então creio que para circuito misto, o ano que vem a NASCAR tende a ser mais competitiva. Antes da gente passar para a vitória do Elinho na IndyCar, que é o assunto que mais mexe com o brasileiro, devo dizer que a gente tem o nosso e-mail de contato, o coridapodcast@gmail.com, corrida com um R só. Para quem quer saber o porquê do nome Corrida, é por causa de um meme nosso aqui que estamos mostrando para vocês através desse podcast. Você pode lá entrar em contato conosco, mandar seu e-mail, mandar sua sugestão de pauta, ou então mesmo trazer aqui da discussão. No programa seguinte, a gente já vai ler as respostas se tivermos respostas. Você pode assistir também a gente escutar a gente no YouTube. Ó, o jornalista aqui falando, assistindo. Você pode escutar a gente no YouTube e a gente também está tentando aí entrar nas plataformas de streaming. Então, qualquer plataforma de streaming que você prefira, a gente já vai estar lá.
Já vamos passar para indicar, então? Bora. Vamos, bora. Aí o Gil também comenta Aí eu mais, posso né? falar alguma coisa. E na IndyCar a gente teve o cara, Hélio Castro Neves, vencendo a talvez maior prestigiosa corrida do automobilismo mundial, que é a Indy 500. Discutível, podemos botar aí na discussão se é a Alemã 24 horas ou o Grande Prêmio de Mônaco, mas no mesmo fim de semana que teve o Grande Prêmio de Mônaco, tivemos a Indy 500, o Hélio Castro Neves vencendo pela primeira vitória da equipe Meyer Shank Racing, uma corrida emocionante. Poxa, quanto tempo que a gente não vê um brasileiro ganhando alguma coisa, e tinha que ser o cara, tinha que ser o Elinho também. 4 Indy 500 ele já carrega nos dedos, ele já carrega 4 anéis e ele merece. A Indy 500 mostrou o que é o Elinho na Indy, né? Foi uma corrida que ele ganhou na estratégia de um veterano, né? Porque claramente ele não tinha o carro mais rápido. Ele estava numa equipe de baixo orçamento, né? Que pegou até engenheiros emprestados da Andretti para fazer estratégia e tudo mais, né? Então foi uma corrida que ele ganhou no psicológico também, né? Na última volta ele colou no primeiro colocado e depois disso ele soube administrar na penúltima volta, passou e colou no retardatário para ficar pegando o vácuo e não sofreu o ataque do segundo colocado, que era o Alex Palou, né? Palou. Alex Uhum. Palou, francês, que é um piloto Espanhol. espanhol, Alex Palou, que é um piloto jovem e muito rápido. Deu para ver que o final de semana dele foi muito constante. E, e com isso, nessa ultrapassagem e ele não querer forçar a ultrapassagem pelos retardatários, mostrou o que ele leva na Indy, né? A experiência dele de ser quando iniciou um tricampeão e agora um tetracampeão da Indy 500, né? É isso que você tinha falado, Jordi, sobre a Índia. É uma corrida que sempre entrega, né? Entretenimento e é um espetáculo à parte, não tem como. Indy é uma corrida especial, realmente. O Elinho, ele tinha um carro competitivo, não era dos melhores, mas estava ali. Conseguiu se classificar bem e ficou o tempo todo ali, né? Entre os 6, 5 primeiros na corrida toda. Classificou em oitavo, né? Ficou ali, como a gente pode dizer, cozinhando galo. Aí no finalzinho o cara mostra quem ele é, né? A Indy 500 ela é uma corrida de 500 milhas e são 500 milhas no circuito de Indianápolis dá 200 voltas. Da volta 1 até a 150, tu fica nessa do que o G falou, cozinhando o galo. Tu fica administrando, tu só não quer botar o carro no muro, tu só quer administrar o combustível, os pneus, fazer a sua estratégia valer. Ninguém vai brigar muito nas primeiras voltas, porque não precisa. Como o Lewis falou nesse fim de semana, é uma maratona, não tem por que se matar logo no início, né? E o carro número 6 do Elinho sempre ficou ali nos 10 primeiros, sempre ficou na colada, sempre ficou no mesmo ritmo. E no fim, ali nos últimos 50 voltas, é que se mostra quem vai ser o verdadeiro ganhador da Indy 500. E essa Indy 500 teve uma característica, né? Foi uma corrida muito rápida, né? Teve poucas bandeiras amarelas, se não me engano foram só 3, né? Exato. Foi pouca Exato. Foi, coisa. foi, foi bem, bem limpa a corrida. Foi uma corrida que, tipo, e aí, só uma bandeira amarela foi em pista, né? Que foi o acidente do Graham Rahal, né? Então, e o resto foi da Simone e do Stefan Wilson foram bandeiras amarelas que aconteceram dentro do pit, né? Nada muito fora, nada muito de especial, né? Mas a corrida teve um ritmo constante, o que foi bom, né? Que deu para decidir ela na pista, né? Não acabou em bandeira amarela. Deu para a gente ver a disputa nos últimos nas últimas 10 voltas, né, com pilotos como Pietro Fittipaldi, Takuma Sato, Colton Herta e Scott Dixon tentando ir para a estratégia da bandeira amarela, né, porque estava com pouco combustível, esperando se teria uma bandeira amarela que ia empacotar o grid com menos voltas, consequente iam estar mais leve e conseguir competir com o resto.
mas deu que a estratégia dos ponteiros, né, do Castro Neves, do Palou e do Pagenot se tornou a correta, né? Não foi uma corrida aberta das últimas 50 voltas. E como o Castro Neves já disse várias vezes, você tem que estar ali no top 5 nas últimas 5, 6 voltas para tentar atacar o primeiro colocado e se livrar e garantir o caneco. É isso. Corrida também que teve participação do Pietro e do Tony Canaan, né? Que estão correndo os ovais, né? O Pietro, ele corre pela equipe Dale Coyne e ele corre alternando com a Fênix em pessoa, né? Que é o Romain Grosjean. E o Tony Canaan também corre trocando de lugar com o lendário Marcus Jimmy Ericsson. Johnson, né? Jimmy Não, Jimmy Johnson. Jimmy Johnson, é Johnson. isso. Jimmy Johnson, 7 vezes campeão da NASCAR, né? O, o Tony que teve a corrida comprometida, né? Ele deu azar na hora de ir pro box. Tinha tido a bandeira amarela ali e acabou prejudicando a corrida inteira dele ali, né? Não tinha muito o que ele fazer, então, para recuperar. Que ele acabou ficando, se eu não me engano, uma volta atrás do ponteiro. Não, quem ficou uma volta atrás foi do 23º para Sim, baixo. O eu digo Canaan durante a ficou. corrida, né? Ele foi É, escalonando sim, depois de mas ele volta. deu para recuperar e ele teve que fazer uma parada a mais, né, do que todo mundo, né? Devido a essa parada da bandeira amarela, ele teve que parar uma perto do final também, né? Senão não ia terminar a corrida. Então meio que isso ferrou com a corrida dele, né? Então, E o Pietro, que o mais importante de tudo, completou a prova ali sem problema, né? E ganha milhagem, né? Que é o que mais ele precisa agora. sim, primeira Indy 500 da carreira, né? Não dá para considerar que foi de todo mal, né? Porque saiu com experiência e completar uma prova dessas dá para dizer que é uma endurance, né? Porque são mais de 2 horas de prova e numa velocidade acima de 300 km por hora, né? Que é desgastante, então Largando do meio do pelotão ali, né? do No meio meio do da bagunça pelotão. ali com um carro que não é tão competitivo também, né? E é assim que se aprende a correr Indy 500, né? E o Pietro, ele tem tudo para ser um grande piloto da Indy, se ele for conseguir, assim, no caso, só correr na Indy, ele tem tudo para ser um grande piloto. Pô, o cara, além de ter o nome Fittipaldi, ele tem parentesco com pilotos da IndyCar, ele é muito querido lá no paddock também. O tio dele é o Max Papis, não é? Maximiliano Papis, italiano, que correu a IndyCar também, por pouco não ganhou a Indy 500, mas assim, ele é muito, muito graduado. E o Pietro que, por uma presepada que ele deu, ele acabou tirando a corrida dele e de outros pilotos na corrida de Texas, isso lá no dia 2 de maio. Então, lá no início do mês passado, ele deu uma, assim, bobo erro de largada e acabou tirando a corrida do Bourdais, do Rossi, Ed Jones, o Dalton Kennedy e o Conor Daly numa tacada só. Outra coisa que também essa Indy 500 foi meio que surpreendente, né? Foi Scott Dixon, né? Que parece que teve problemas com a bomba de combustível do carro no início, né? Sim, ele ficou um bom tempo no pit No para pit com o resolver carro não isso. ligando. Era um dos favoritos, né? Porque largou no Fast Nine, né? Se não me engano, ele largou em primeiro, né? Então ele tinha tudo para ser o favorito pela vitória, né? Os motores Honda, num total, estavam mais rápidos que os carros de motor Chevrolet. Dava para ver que os motores Chevrolet estavam ruins para Indy 500. Faz tempo que a Chevrolet não faz um motor bom para Indy 500. Então, na concepção geral, você olhando só pelo Qualify, você ia apostar numa vitória tranquila do Dixon, né? Também a Chip Ganassi, uma das melhores equipes, com o Canaan vindo por trás, né? Porque a Ganassi estava muito forte nessa Indy 500. Mas, como corrida não é só Qualify, né? Boa parte foi dominada pelo Alex Palou e o Hélio Castro Neves no finalzinho, na atacada de mestre, soube aproveitar o erro de principiante do Palou e
passar por cima dele. Toda ultrapassagem na Indy 500 é no detalhe, né? E para quem acha que o oval é só virar para a esquerda, é muito difícil fazer uma curva em oval. E aí, se ultrapassar alguém em um oval, é extremamente difícil, porque tu sai da linha da groove, tu sai da linha do traçado, tu pega um traçado mais diferenciado, você pega o ar de uma forma diferente. E em Indianápolis, o ar, como corta o ar, é muito diferente de curva a curva, então tu sente o carro diferente. Na curva 1 para a curva 2, o carro já é diferente total. Dessa vez, isso é uma estatística aí, nerd total, a curva 2 estava tendo vento contra dessa vez. Então, o carro não tinha tanto sob-esterço. E acaba que os pilotos relataram que... Os pilotos não, a transmissão relatou de que seria mais simples de fazer a curva 2, seria mais rápido de fazer a curva 2 nessa Indy 500 de 2021. E lembrar também da Indy do ano passado, ela terminou com o Takuma Sato vitorioso, mas ela terminou em bandeira amarela. Então foi assim uma Indy praticamente perdida, porque o negócio é ter o final da Indy 500, aquele final emocionante, e ela terminou em bandeira amarela. Então a gente finalmente teve uma Indy 500 assim, digna de ser o grande espetáculo que ela é. E como eu falei no Twitter, assim, pra mim, não tem espetáculo maior do que a Indianápolis. Acho que, né, no âmbito do esporte americano, a Indy 500 é o que chama atenção, né? É onde estão os melhores pilotos desse lado do globo, né? Competindo. É uma corrida difícil porque requer resistência, estratégia. Apesar de ser um oval, as 4 curvas se comportam de uma maneira diferente com o carro, né? Também, às vezes, uma ultrapassagem no início da reta não quer dizer nada, porque no final da reta o adversário com seu vácuo te ultrapassa de novo. Então é tudo uma coisa de cálculo, né? Você não pode se precipitar, né, numa corrida desse calibre e dessa distância, né? É uma maratona, você não pode jogar ela nas primeiras. Você não ganha uma corrida nas primeiras voltas, né? Mas pode perder ela nas primeiras. Então você tem que ir com calma e não pode se afobar e não pode titubear na hora de tomar as decisões. Se você acha que é a decisão correta, tem que abraçar ela e partir para cima. Como a ultrapassagem do Hélio sobre o Palu. Foi na hora certa. Se ele não fizesse naquela volta, ele não passava mais o Palu, porque o Palu ia emendar no vácuo de retardatário e ia ficar naquela, os dois na mesma velocidade e sem chance do Elinho ter como ultrapassar. Mais um ponto também que essa edição ainda conseguiu ser talvez uma das mais rápidas dos últimos anos aí, né? Deu 2 horas e 37 de duração. A mais rápida eu lembro que foi vencida pelo Tony 2013. Kanaan, mas eu não lembro que não foi tão recente, tô com o né? link aberto aqui, 2 horas e 43 segundos. Essa aqui desse ano foi 2 e 37 e 19. Perto da do ano passado, que foi mais de 3 horas de corrida, né, devido às grandes bandeiras amarelas, né, que foi um festival de bandeira amarela, que metade do grid praticamente abandonou, né? Então, Pelo menos não veio a chuva, né? A chuva é o que mais quebra as corridas de oval, os espetáculos de corrida de oval. Eles têm que ocorrer em tempo seco, porque não tem como andar na chuva com pneus. Aliás, em oval é impossível de andar na chuva, né? sim, não tem escoamento suficiente e na velocidade que se anda, andar na chuva é um perigo, né? O oval já é perigoso no seco, então na chuva é melhor nem correr. E essa última Indy 500, ela também trouxe a volta do público, né? Finalmente, pode-se ter público lá nos Estados Unidos. As últimas corridas tiveram bastante público lá em solo americano. E isso é muito importante, né? Porque a gente via o carinho da torcida pelo Hélio. Por mais que ele seja um brasileiro, o pessoal gosta muito dele, porque
ele sobe a grade, ele vai lá e tem o carinho da torcida. E foi uma coisa impressionante, assim, é muito emocionante ver brasileiro ganhar, mas quando é o Hélio, eu acho que o Hélio ou o Tony, assim, é uma coisa mais espetacular ainda, porque a gente sabe o quão é difícil a coisa lá nos Estados Unidos, quão é difícil um brasileiro ou, enfim, um estrangeiro chegar lá para fazer o que eles fazem no território deles, que é as coisas de oval. E a quarta, olha, ele entra aí no ramo de Mário Andretti e AJ Foyt, e que Sim, e quem mais? sim, ele entra, né, no grau, né, dos vencedores AJ Foyt, Al Unser e Rick Mears, né? Exato. Todos americanos tetracampeões, e agora temos Hélio Castro Neves, O que Mário ultrapassa, Andretti que deu que, a bênção a ele no fim da é, corrida, né? O que você falou e também que deixou a agora, ocasião ainda mais especial, né? O público, a gente teve 40% da capacidade total, né? Cerca de 130 mil torcedores. Deixou bem mais especial a vitória dele nessa edição. A comemoração com o Hélio é sempre diferente, cara. Tu vê na própria transmissão, assim, que a do ano passado foi mais fria, foi uma comemoração. Claro, o Takuma mereceu a corrida de forma correta, assim, como ele sempre mereceu tudo que ele fez pelo automobilismo. Mas assim, com o Hélio a coisa é diferente, cara. Com o Hélio é muito. É brasileiro, né? É muito mais emocionante. Já vamos aproveitar e dar o calendário para as próximas corridas. Na NASCAR, a gente vai ter uma corrida que não vale pontos, tá? Que que é é All a Star, All-Star Race lá no Texas no dia 13 de junho, às, certo? às 7 horas e a segunda bateria às 9. É uma corrida que ela não vale pontos. Na Xfinity Series é no dia anterior. Já na Fórmula 1 a gente só vai ter corrida no dia 20, ou seja, daqui a 2 semanas? daqui a 2 semanas, né? Com o GP da França. Lá em Paul Ricard, o GP que não é um GP que traz muita emoção, não é uma pista com grande quantidade de ultrapassagem, mas a gente espera que seja uma corrida emocionante já porque temos finalmente uma chance de briga pelo campeonato, né? Há quanto tempo a gente não tem isso? Acho que a última vez foi o Lewis Hamilton brigando com o Rosberg, né? É. E daí teríamos corrida da Fórmula 1 esse final de semana agora, né? Mas o GP do Canadá foi cancelado devido à pandemia não estar muito bem controlada no Canadá. E o circo da Fórmula 1, como são boa parte europeu, ainda não estão totalmente vacinados, né? A Europa também está com problema de logística de vacinação, Ainda mas bem também que o Grande Prêmio de Singapura foi cancelado. Singapura, que é um dos tigres asiáticos, e lá a gente sabe que praticamente os tigres asiáticos eles funcionam muito como os países emergentes aqui no bloco ocidental, né? A coisa não é tão simples e para os também é países muita emergentes. gente, né? Lá no Sudeste Asiático é muita gente aglomerada, né? A população é muito grande, então dificulta também nisso. E saindo desse papo que não é legal, temos esse final de semana a rodada dupla em Detroit da Indy. É no sábado e no domingo. Rodada dupla, circuito de rua de Detroit, que não é o mesmo circuito que a Fórmula 1 correu há muito tempo atrás, ainda bem, né? Mas temos rodada Mas que dupla, não deixa de ser um circuito ruim também. Aliás, vamos abrir um parênteses, bem parênteses aqui. Como a Indy tem circuito de rua ruim, né? Sim, eu acho que o melhor circuito de rua da Indy é o de São Petersburgo, na Flórida. Não, Long Beach, pô. Long Beach atualmente não anda muito bom para Indy, né? Porque os carros são grandes também, mesmo problema da Fórmula 1, e não é uma pista que tenha muito ponto de ultrapassagem. Tem um harpin ali e tem a É, freada da curva 1, mas é bastante difícil mesmo. Mas acho que pela glória, Long Beach sim, é um pela circuito que eu glória, gosto. mas pela retrospecto corrida, que acho que é São Petersburgo mesmo, né? Birmingham não é muito legal Não, e
Basicamente, então, por essa semana é isso do Corrida Podcast. Agradeço a sua companhia. Você pode contar conosco aqui no YouTube ou nas plataformas de streaming de sua preferência. Gostaria de agradecer a presença do meu amigo Pedro. Eu que agradeço a poder participar aqui do primeiro episódio do podcast e espero estar em outros também. Muito obrigado. Com certeza, meu amigo. Também gostaria de agradecer para o meu amigo Giovanni Ferreira. Obrigado. Tamo junto, precisar, caso esteja disponível, só chamar que a gente aparece. Esses são os meus amigos aqui do Corrida Podcast. Lembrando que se você quiser mandar sua mensagem, coridapodcast com um R só, @gmail.com, esse é o nosso contato. Por enquanto, logo mais a gente já se vê para mais uma agenda quinzenal do mundo das corridas. Eu fico por aqui, agradeço e até mais.